Senhoras e senhores, dentro de instante daremos início ao programa da Justiça Eleitoral Itinerante. Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a todos os presentes a gentileza de manterem seus celulares em modo silencioso. Inicia-se nesse instante mais um evento do programa Justiça Eleitoral Itinerante. Este evento é realizado pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral do Pará. Por meio deste programa, que está percorrendo cidades das 5 regiões do país durante o período pré-eleitoral de 2018, a Justiça Eleitoral objetiva ampliar a promoção da cidadania perante toda a população, fortalecendo a transparência na justiça e, igualmente, possibilitando o aperfeiçoamento no diálogo e na capacitação dos agentes envolvidos no processo eleitoral. Compõe a mesa de honra as seguintes autoridades: Sua Excelência, Senhora Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Sua Excelência, o Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Fux. Sua Excelência, o Senhor Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Sua Excelência, o Senhor Ministro do TSE, Sérgio Banhos. Sua Excelência, o Senhor Ministro do TSE, Carlos Orbá. Representando o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sua Excelência, o Senhor Desembargador Milton Nobre. Representando o Governo do Estado do Pará, o Senhor Procurador-Geral do Estado, Dr. Ofir Cavalcante. Sua Excelência, o Senhor Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. E Sua Excelência, a Senhora Procuradora Regional Eleitoral, Dr. Nayana Fadu da Silva. Senhoras e senhores, a seguir, as autoridades palestrantes farão exposições acerca do tema Desafios e Metas das Eleições de 2018. Tem a palavra nesse momento Sua Excelência, a Senhora Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Boa tarde, boa noite a todos. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho, ministros
do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos e Carlos Robac. Excelentíssimo senhor desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a quem, com muito orgulho, tenho a presença de Vossa Excelência aqui, de quem fui juíza auxiliar da presidência. Excelentíssimo senhor Ofir Cavalcante Júnior, procurador-geral do Estado, nossa procuradora regional eleitoral, doutora Nayana, desembargador Roberto Gonçalves de Moura, vice-presidente corregedor deste tribunal, dileto amigo, sobretudo, os comandantes das Forças Armadas presentes, demais autoridades, membros desta corte, servidores, advogados, procuradores, servidores do Tribunal Superior Eleitoral, o meu carinho. Limito-me aqui tão somente a dar as boas-vindas aos nossos visitantes, dizer, ministro Fux, ministro Tarcísio, ministro Sérgio e ministro Carlos, que a Justiça Eleitoral do Pará está em festa. Sei da grande dificuldade para comportar a vinda de Vossas Excelências a esse tribunal, a esse Estado, conhecer um pouco da nossa realidade. E hoje, ministro, eu quero agradecer e não tenho por que ler nenhum discurso, porque meu coração fala por si. Basta ter amor, porque com amor nós construímos. E foi com amor, a vida inteira, ministro, e desde 1991 que eu exerço a magistratura no meu Estado. Estado rico, Estado belo e um Estado que promete, porque com a equipe do Tribunal Regional Eleitoral, que tem amor pelo que faz, paixão pelo que faz, nós conseguimos realizar o que pretendemos. Levar a justiça ao cidadão. E é com esse carinho que o Tribunal Regional Eleitoral abraça Vossas Excelências. E creia, ministro, a emoção toma conta. Sejam bem-vindos e sintam-se em casa. Nós lhes abraçamos com muito amor. Obrigada. Agradecendo as palavras da presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, palestrará a seguir Sua Excelência o senhor diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Muito boa noite a todas e a todos. É motivo de muito prazer e orgulho comparecer à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em meio à fase final da Justiça Eleitoral itinerante, que percorreu as 5 regiões do país. Me cabe falar a respeito de desafios e perspectivas relativas às eleições de 2018, mas antes de tratar do assunto, que não será a moda de palestra, mas apenas da revelação de algumas inquietações, eu gostaria de saudar mais uma vez especialmente a eminente presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, nossa queridíssima amiga, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, cujo entusiasmo nos contamina virtuosamente a todos. Gostaria de saudar Sua Excelência, eminente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, esse virtuoso do direito eleitoral, direito constitucional, que sonhou o sonho que todos nós estamos realizando nesse mandato que é bastante intenso e bastante pródigo em termos de resultados
duradouros, para não dizer permanentes. Eu gostaria de saudar meus colegas de tribunal, os eminentes ministros Sérgio Silveira Banhos, que é filho da terra, filho de paraense, não é? Gostaria de saudar meu querido amigo, ministro Carlos Bastide Horbach. Ambos estão responsáveis, inclusive, pela propaganda eleitoral das eleições presidenciais que se avizinham. Gostaria de saudar Sua Excelência, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eminente desembargador Milton Nobre. Saudar igualmente meu queridíssimo amigo, que honrou e dignificou os quadros do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje ocupa o cargo honroso de Procurador-Geral Eleitoral do Estado do Pará, doutor Ofir Cavalcante. O nosso abraço, doutor Ofir. Saudar Sua Excelência, o senhor vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, desembargador Roberto Gonçalves de Moura, e saudar finalmente, mas não menos importante, Sua Excelência, a senhora Procuradora Regional Eleitoral, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, doutora Nayara Fadul da Silva. Bom, minhas senhoras e meus senhores, sintam-se todos saudados. Como eu dizia, não me cabe proferir uma palestra erudita no sábado à noite, na bela cidade de Belém, quando todos nós poderíamos estar vivenciando talvez momentos mais prazerosos, nem produzir uma fala que possa parecer um biombo, um anteparo inútil, despropositado à fala que virá na sequência, essa sim, muito mais importante, da lavra do eminente ministro Luiz Fux. E a ideia, então, é, em algumas rápidas pinceladas, trazer algumas preocupações adicionais em relação ao pleito que se avizinha. A Justiça Eleitoral tem desafios clássicos que são inerentes a todas as eleições, e a cada pleito eleitoral, a esses desafios clássicos, outros desafios novidadeiros são acrescentados. Além desses desafios clássicos e novidadeiros, existem alguns fatores externos que vão ter impacto relevante no pleito de 2018, de 7 de outubro. Como, por exemplo, a crise econômica, na qual estão mergulhados não só o Brasil, mas boa parte dos países da América Latina e, por que não dizer, do mundo, e também uma crise de natureza política, que pode ser resumida num certo e visível desencantamento da população, da sociedade em geral, com a comunidade que exerce a política. Alguns têm confundido isso com uma crise da democracia, não vejo assim, porque os problemas da democracia se resolvem com mais e mais democracia, não há solução fora dela democracia. A democracia é o único jogo a ser jogado, the only game in town. Também não me parece que seja uma crise específica do modelo representativo de democracia. É evidente que ele é sequioso de aprimoramentos a mais não poder, mas não há uma crise nele instalada que seja totalmente irreversível. A crise, portanto, que existe é em relação ao comportamento de parte da comunidade política, e as eleições são, se não o único, o mais eficaz caminho para que a voz da sociedade se faça representar e para que possa ser saneada essa cena política. Então, crise econômica com crise política podem gerar resultados bastante diferenciados na cena política que se avizinha. Bom, dentre os outros desafios clássicos, nós poderíamos desenvolver raciocínios intelectivos mais verticalizados ou não, em torno de uma série de temas que ocupam as nossas mentes e as nossas preocupações todos os dias do ano, as questões relativas às velhas e novas inelegibilidades, as questões relativas às condutas vedadas, o uso da máquina administrativa segue sendo um problema muito relevante a exigir olhos e ouvidos muito abertos da Justiça Eleitoral. A questão da promoção da publicidade, a promoção pessoal em meio à publicidade institucional, às vezes o foco da atuação do juiz eleitoral é um foco muito no varejo, quando talvez fosse muito mais proveitoso focar questões dessa natureza, de natureza de significação maior, como esse tema. Questão da corrupção eleitoral, que assume formas cada vez mais desafiadoras, formas veladas, subliminares, as questões relativas ao abuso do poder econômico, o abuso do poder político, a questão do abuso do poder religioso, por exemplo, é algo que nos aflige, mas não são desses desafios que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar especificamente em relação a novos desafios,
desafios que vieram a lume, sobretudo, a partir da vinda à baila das leis siamesas 13.487 e 13.488, ambas de 2017, além de algumas questões que foram trazidas no mesmo momento histórico, ali nos estertores do prazo da anualidade, relativas à emenda constitucional 97 de 2017. Elas podem ser resumidas em algumas preocupações como as seguintes. A primeira delas é a falta de democracia interna partidária, chamada democracia intrapartidária. Esse segue sendo um problema muito sério, porque ele deflagra consequências em vários setores da nossa atuação. Nós tivemos recentemente, ministro Fux, um debate muito interessante sobre a duração das comissões provisórias, por exemplo. Partidos políticos existem no Brasil que, desde a sua criação, funcionam com comissões provisórias. Isso é um contrassenso. Os partidos políticos que ainda, entre aspas, detêm o monopólio das candidaturas não podem propugnar por uma democracia da porta para fora sem realizar a democracia da porta para dentro. Nos momentos como esse, em que buscamos, por exemplo, alternativas no campo da existência de novos líderes, nós olhamos para a realidade intrapartidária e verificamos que os partidos são máquinas voltadas à preservação de determinados privilégios de classes políticas. São sempre os mesmos, são os rostos conhecidos. E em processos sincréticos de duração curta, como esse de 2018, é muito difícil bater pessoas que já são conhecidas, que já têm a máquina administrativa em seu favor. Isso tudo derivado do fato de que os partidos políticos não produzem alternativas dentro do seu próprio seio. Então, em boa hora, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, mesmo diante do que se contém na Emenda Constitucional 97, a duração das comissões provisórias não pode ser uma duração desarrazoada. Então, o Tribunal Eleitoral fixou um prazo de 120 dias, prorrogável por igual período, ou outro prazo razoável que viesse a ser fixado, né, nos estatutos dos partidos, mas não tolerar comissões provisórias duradouras em violação até mesmo ao que se contém na língua portuguesa. Como sustentar uma comissão provisória permanente, que é algo que determinados partidos políticos tiveram, me perdoem a expressão jocosa, a pachorra de fazer em determinados estatutos. A questão da participação feminina, e quando vislumbro a mesa de gala desse evento, vejo, pontificando a eminente presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, a senhora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Nayana, que são, de certo, expoentes da classe feminina que urge por uma participação que lhe é de direito. O ministro Fux, há pouco tempo, agora na tarde de hoje, já dizia, as mulheres ocupam a principal parcela do eleitorado, da população brasileira. Nós sabemos todos que a testa do Supremo é uma mulher de fibra, como a ministra Carmen Lúcia. Nós temos a testa da AGU, a testa da Procuradoria-Geral da República, a testa do Superior Tribunal de Justiça, mulheres de destaque, mas é preciso massificar essa participação a partir de comportamentos que já estão à nossa mão, já estão à nossa disposição. Há marcos normativos suficientemente rígidos para que nós avancemos nessa matéria. Em boa hora, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, entenderam que tanto o fundo partidário, quando aplicado em campanhas eleitorais, quando o próprio fundo eleitoral, que tem essa destinação específica de abastecer candidaturas, devem destinar pelo menos 30% para as cotas de gênero. E vejam, senhoras e senhores, que quando há alusão a cotas de gênero, podem ser do gênero masculino ou do gênero feminino, mas porque há um machismo arraigado no nosso comportamento, inclusive no comportamento da classe política feminina, nós falamos que o 30% é de participação feminina. Não tem isso na lei. Pode ser 30% de participação masculina e 70% de participação feminina. Aliás, nós temos que dar a mão palmatória, doutora, quando verificamos dados da eleição de 2016 de 16 mil candidaturas femininas com 0 voto. As próprias candidatas não votando em si mesmas, em si próprias. Isso traduz uma patologia que deve ser enfrentada imediatamente.
Nesta mesma trilha exegética, a Justiça Eleitoral avançou bastante na questão das candidaturas dos transgêneros, reconhecendo a realidade que é imanente à nossa atuação. Nós não atuamos no vazio, nós não atuamos no mundo de faz de conta, nós atuamos no mundo real. Se há transgêneros, né, que se reconhecem como mulheres, eles devem concorrer como mulheres. O que são? Como se reconhece? Se há transgêneros que se reconhecem como homens, concorram como homens. Mas se houver fraude para a composição da cota de 30 ou 70, os rigores da lei. Cai o DRAP inteiro. Se são 100 candidatos e 30 candidatas, tem 3 transgêneros fraudados, caem os 100. Fácil assim. E processo criminal. Isso é fraude. O ordenamento jurídico já oferece os meios materiais para combater esse tipo de excrescência. Nós vamos ter também, nessa eleição, pela vez primeira, dentro de um regime que me pareceu bastante inteligente, de transição, a questão da cláusula de desempenho. Isso é muito importante para a democracia brasileira. Nós já tivemos declarado pelo Supremo um modelo específico de cláusula de barreira, mas esse modelo tradicional foi retocado e dentro desse regime de transição nós temos aqui um campo fértil para aumentar a qualidade da nossa democracia. Porque esse instituto da cláusula de desempenho, somado com o fim das coligações proporcionais, isso não terá lugar nessa eleição, mas na próxima, podem gerar o quê? Uma reversão desse quadro de fragmentação excessiva partidária. Esse quadro de fragmentação excessiva, dentro da moldura do presidencialismo de coalizão, tem sido palco fértil para uma série de efeitos nefastos. É olhar a realidade brasileira e perceber o quão difícil é negociar na mira de consensos políticos, doutor Ofir, com 35 partidos representados 35 partidos registrados no TSE, 28 em funcionamento no Congresso Nacional? Como alimentar tantas bocas vorazes assim, na perspectiva de governar? Então, esses institutos são institutos que podem, sim, revitalizar essa ideia de democracia representativa. Nós temos também novidades muito técnicas sobre as quais eu não me atreveria a falar, sobretudo num auditório de especialistas, modificações na questão da participação das sobras, uma alteração que foi feita no artigo 109 do Código Eleitoral. Nós temos um novo crime eleitoral do artigo 354-A, que é a apropriação, né, pelo candidato, pelo administrador, justamente daqueles recursos destinados ao financiamento. Esse crime é importante porque ele exerce uma coadjuvação em relação a esse cenário de escassez financeira, que foi gerado a partir da correta decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir doações de pessoas jurídicas naquele modelo bolorento, desgastado, incestuoso. A leitura desapaixonada dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal implica essa conclusão. O Supremo Tribunal Federal não é contra todo tipo de financiamento empresarial, mas aquele tipo de financiamento empresarial em que a empresa contrai empréstimos públicos para fazer doações, em que a empresa doa para 2, 3 ou 4 candidatos rivais, entre aspas, querendo ficar na foto com qualquer bem, com qualquer um deles que venha a ser eleito, aquela empresa que faz a doação e no dia seguinte é contratada pelo prefeito ou pelo governador ou pela União Federal, gerando superfaturamento de licitação, malversação de recursos públicos. Aquele modelo, apodrecido, sim, mereceu ser declarado inconstitucional pelo Supremo. Mas vejam, senhoras e senhores, que algumas alternativas tiveram que ser pensadas no plano normativo: elevação do fundo partidário, criação do fundo eleitoral, criação do crowdfunding, esse financiamento coletivo, essa vaquinha coletiva, a questão do autofinanciamento. Então, são matrizes alternativas para o custeio dessas candidaturas, porque nas eleições presidenciais anteriores, de caixa 1, e aqui eu não estou fazendo ironia, porque a nossa
realidade jornalística já comprovou à sociedade que houve caixa 2 e até caixa 3, mas de caixa 1 foram gastos oficialmente algo em torno de 7 bilhões de reais, sendo 95% desses valores, relativamente às 3 principais candidaturas presidenciais, decorrente de doação de pessoa jurídica, o que hoje é vedado. Então, com 800 milhões de reais do fundo partidário, e apenas 15% desse fundo é usado em campanhas, 1,7 bi do fundo eleitoral, crowdfunding, tudo isso, nós vamos chegar a um universo de 40%, talvez, 45% dos valores da eleição anterior. Mesmo sendo uma eleição tendencialmente mais enxuta em termos de gastos, né, existe aqui, sim, um problema. Existe um problema, porque se a Justiça Eleitoral não estiver atenta, ela vai placitar a participação criminosa de determinadas organizações, nada comprometidas com os nossos valores republicanos. Nós temos também, estamos também experimentando com muita ansiedade um momento em que o Supremo vai discutir temas relevantes, como, por exemplo, das candidaturas avulsas. Já a repercussão geral reconhecida, esse é um tema importante. O Brasil hoje ocupa um colégio de menos de 10% de países que no mundo não tem nenhum tipo de candidatura avulsa. Isso é, no mínimo, questionável, né, o porquê disso. E o Supremo Tribunal Federal, em boa hora, vai se dedicar ao tema. E é interessante que se dedique a esse tema nessa perspectiva crítica à atuação dos partidos políticos, em termos de ditadura intrapartidária. Não me parece que seja por acaso que o Supremo esteja levantando essa bandeira. Ele está levantando essa bandeira nessa perspectiva de criticar essa atuação tradicional da maioria esmagadora dos partidos políticos. Justiça seja feita ao universo de 2 ou 3. Bom, também é importante assinalar a questão da propaganda na internet. Sobre isso, provavelmente, o ministro Fux, que é o maior especialista nessa matéria no Brasil, sobre a questão das fake news, vai nos brindar com uma fala de certo bastante esclarecedora, mas a questão da propaganda na internet segue sendo um problema muito grave. Estão aqui 2 ministros da propaganda que vão se debruçar sobre esse tema. Nós tivemos também uma modificação normativa significativa. Nós hoje temos a possibilidade do impulsionamento, né, de propaganda eleitoral pela internet, inclusive mediante pagamento, e isso, mais uma vez, lembrando, num cenário de campanha de tiro curto, pode gerar problemas que não são reversíveis naquele intervalo de tempo. É o que o ministro Fux tem chamado de derretimento de candidaturas, né? Como um raio, aquele prejuízo já foi capitalizado e não há como reverter aqueles resultados nefastos a determinadas candidaturas. Isso quando nós temos, com dados bastante atuais, 40% da sociedade brasileira classificada, eu sei que essa classificação é questionável, como de esquerda, 40% de direita e 20% de centro. Então, qualquer desequilíbrio nessa fórmula tripartite pode gerar também resultados artificiais, sobretudo se considerarmos que, por exemplo, 85% do eleitorado tem perfil na internet, 122 milhões de usuários de Facebook nós temos no Brasil, com um universo de 146 milhões de eleitores, quase todos, né? A ponto do Tom Zé ter dito em prosa e versa recentemente na existência de um tribunal do Facebook, um tribunal que teria resultados muito mais efetivos do que os tribunais tradicionais, os tribunais formais, integrantes do Poder Judiciário brasileiro. Eu gostaria ainda de me referir rapidamente, mas pelo adiantado da hora, para não cansar as senhoras e senhores, mudanças significativas na lei dos partidos políticos, o fim da propaganda partidária, há quem aplauda isso, há quem rejeite, porque a ideologia dos partidos, que é bastante incipiente, errática, eu reconheço, poderia ser desenvolvida nessa propaganda que foi amputada,
a questão, ministro Carlos, de uma transformação da natureza jurídica dos partidos políticos em paraestatais, alguns dizem na perspectiva de diminuir o controle que o Ministério Público faz e faria sobre eles. Isso seria uma espécie de manobra para escapar desse controle mais efetivo. Então, transformar esses partidos políticos num ente de natureza civil diversificada pode dificultar ou até mesmo inviabilizar a fiscalização pelo Ministério Público e trabalhar aqui, sim, a moda de conclusão de que todos nós temos esse dever, é um dever que é imanente, de acreditar que no dia 7 de outubro haverá eleição. Nós não estamos aqui a dizer que não haverá uma eleição. Isso não é uma observação de natureza formal, mas nós temos que acreditar que as eleições que se avizinham serão eleições reais, não eleições meramente formais, eleições que sejam oportunidades de mudança real. Porque, como já se disse muito bem, o voto é a arma do cidadão. E é o único caminho para que nós transformemos a nossa realidade e a realidade das futuras gerações. Muito obrigado, era a mensagem que eu tinha a trazer. Agradecendo as palavras do ministro diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, ouviremos neste momento o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux. Muito boa noite a todos. Gostaria de saudar, primeiramente, essa batalhadora que fala em amor e paixão pela justiça, nossa presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Vossa Excelência está sentada exatamente no lugar mais justo diante da sua postura frente ao mundo em que nós vivemos, o mundo judicial. Atrás da sua cadeira está um homem que morreu na cruz lutando pelo valor de justiça. Queria saudar o senhor diretor da Escola Judiciária Eleitoral, TSE, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, que no último mês eu venho saudando diuturnamente, porque eu estou no final de mandato, nós estamos cumprindo vários projetos que imaginamos que só foram passíveis de realização graças ao empenho do meu querido amigo, parceiro, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, diretor que eu tive a sorte de escolher para a Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Meus queridos colegas do sacerdócio, ministros Sérgio Banhos e Carlos Valbach, fazemos a nossa parte naquele tribunal, tentando solucionar os problemas políticos do nosso país. Senhor desembargador, querido amigo Milton Nobre, que assim como eu, percorreu aquela carreira difícil da magistratura, quando começamos lá no interior do Estado e chegamos ao Tribunal de Alçada, porque eu pertenci ao Tribunal de Alçada e depois ao Tribunal de Justiça. E quando eu me recordo do meu tempo de juiz de direito, de juiz do Alçada, desembargador, justiça estadual, ela tem uma competência e razão na matéria que justifica aquilo que certa feita dissera Calamandrei, que a justiça era uma ponte por onde passavam todas as misérias. O juiz é obrigado a tolerar a verdade alheia. É a última porta que o aflito tem para bater. E nós nos dedicamos a esse munus de corpo, alma e coração. Representando o governo do Estado do Pará, que me encantei profundamente, o senhor Procurador-Geral do Estado, doutor Ofir Cavalcante, que conhecia como membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E agora eu me lembro, Ofir, que foi aqui no Pará que eu compus uma mesa
para falar pela vez primeira da minha primeira incursão no meio acadêmico, que foi a intervenção de terceiros na presença de um outro FIR, o seu pai, que era também o presidente da Ordem dos Advogados, e que exerceu com grande magnanimidade, lutando pelas causas justas, que até hoje repercutem, com uma luta contra o calote do Estado, pelos precatórios, a legitimidade do exame de ordem e tantas outras ações que Vossa Excelência exerceu na qualidade de legitimado universal. Sua Excelência, senhora Procuradora Regional Eleitoral do Pará, doutora Nayana Fadul da Silva, que também me permite um mergulho no meu passado, porque eu comecei a minha vida no Ministério Público, mas naquela oportunidade não havia uma Constituição que concedia essa eminência que hoje tem o Ministério Público. Então, eu resolvi fazer uma outra opção e fiz o concurso para a magistratura. Mas foram bons momentos no Ministério Público, onde Vossa Excelência brilha com a sua atuação testemunhada pela nossa presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Senhores membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Suas Excelências, senhores desembargadores do Tribunal de Justiça do Pará, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, juízes, colegas desse apostolado, autoridades militares aqui presentes, demais autoridades, senhoras e senhores estudantes, eu li, certa feita, numa obra voltada para a humanidade, que a maior capacidade do ser humano é tornar seus sonhos em realidade. Só nós podemos tornar os nossos sonhos em realidade, porque os sonhos não inventam, eles dependem de nós. E nós dependemos dos sonhos, porque eles perpassam das noites para os dias, e é através deles que nós realizamos os nossos ideais. E eu falo em sonho não só porque a presidente do tribunal mencionou essa expressão. Eu falo em sonho porque eu venho de uma caminhada longa que começou ontem no Piauí e terminou hoje em Combu, uma cidade ribeirinha, onde nós tivemos a oportunidade de realizar um sonho. O sonho de criar os meninos que serão os políticos do futuro, os eleitores do futuro. Essa foi uma ideia originária da nossa gestão, por quanto entendemos que a justiça eleitoral ela não poderia se limitar apenas a realizar eleições e fazer pautas de julgamento, julgando, às vezes, questões de sua menos importância para o Brasil. E hoje nós tivemos um momento ímpar. Eu digo aos senhores que eu nem acreditava que nós pudéssemos fazer algo mais expressivo que nós já vimos fazendo. Nós começamos essa justiça itinerante, essa justiça eleitoral do político dos futuros, da inclusão legal, com o objetivo de transmitir para os jovens noções básicas de cidadania, noções básicas do Estado, para que eles já começassem a despertar uma vocação política, um espírito democrático, ou mesmo uma ideia de cidadania. Explicar para as crianças que todos nós somos iguais perante a lei. Mas explicar isso facilmente para a criança. Explicar para eles que a casa deles é um asilo inviolável. E que se alguém quisesse entrar ali, deveria exibir um documento judicial. Isso uma criança entende. Mas já imaginaram a cena de um jovem, um menino que vê a sua casa na iminência de ser invadida e perguntar à autoridade, cadê o mandado? Isso seria algo absolutamente espetacular em termos de civismo. E aí, então, nós desenvolvemos esse projeto Políticos do Futuro. E realizamos alguns eventos, realizamos eventos em Florianópolis, realizamos eventos em Goiás. Um evento foi dedicado à participação feminina, à discussão das mulheres na política.
O outro evento foi dedicado à acessibilidade da justiça às pessoas com deficiência física. E nós tivemos uma plateia repleta de cadeirantes, uma plateia repleta de pessoas com dificuldades, pessoas que precisam de intérprete para entender a linguagem usual do dia a dia, pessoas cegas que votam pelo método Braille na urna. E aí tivemos uma participação de uma filósofa cadeirante que nos deu uma lição de vida. E é por isso que eles são chamados de pessoas especiais, porque eles nos dão lição de vida. Eu, nas minhas horas vagas, isso parece uma contradição em termos que a gente não tem hora vaga, mas nas minhas horas vagas eu gosto de ler algo interdisciplinar, algo que seja mais atinente à alma humana, porque nós, juízes, trabalhamos com a alma humana, com as aflições humanas. Temos que fazer justiça, temos de fazer caridade, temos de ter razão e paixão. Então, temos de ter aquele equilíbrio quase que inalcançável. E eu li nessa obra, e por isso é que eu acho que essas pessoas nos dão lições, que houve uma Paralimpíada numa cidade americana, não me lembro agora se foi em Boston, e nessa Paralimpíada, na corrida de 100 metros, um menino com síndrome de Down caiu. E todos os outros atletas paralímpicos voltaram, pegaram aquele menino e chegaram todos em primeiro lugar. Então, são essas as pessoas que precisam de nós e que nós também precisamos deles. Tanto que, quando terminou o evento, eu disse: vocês podem e nós precisamos. Vocês podem e o Brasil precisa. Inclusive, o professor cego levantou-se e nos deu uma sugestão magnífica, disse: ministro, a máquina, a urna eletrônica, ela tem um método Braille, mas eu queria ouvir o que eu votei. Então, eu queria apertar a tecla, saber que pelo método ali eu estou apertando aquele número que eu imaginei, mas eu quero ouvir também qual foi o número e quem é a pessoa. E nós já estamos trabalhando nessa ideia desse professor com essa deficiência. Posteriormente, nós realizamos um evento de natureza acadêmica, porque a justiça itinerante ela tem uma frente acadêmica e uma frente cidadã. Então, a frente acadêmica é essa conversa que nós estamos tendo aqui com colegas, juízes, procuradores, promotores, enfim, colegas que estão no mesmo exercício que nós. E a frente cidadã é a realização dessa tarefa de criar políticos do futuro, eleitores do futuro, novos brasileiros. E no estado de... Foi em Salvador, né? Foi Salvador, né? Foi Salvador? Ou Goiás? Da votação. Salvador. Então, senhores, vejam que eu estou geograficamente totalmente desorientado. Eu já não sei nem mais para onde é que eu fui. Cheguei do Piauí ontem, desci em Combu, imagina o senhor. Bom, e aí lá em Salvador, depois da frente acadêmica, onde eu e o ministro Tarcísio trazemos sempre nossas preocupações eleitorais, os colégios se reuniram e realizamos o Políticos do Futuro com 800 crianças. 800 crianças de colégio público. Agora, o que há de mais interessante? Fizeram propaganda eleitoral, uma eleição num dia. Fizeram propaganda eleitoral através de vídeos. Fizeram debates eleitorais. E aí é que vem a realidade. As duas crianças que mais se destacaram nesse debate perderam a eleição. Eu até estava torcendo dentro de mim por aquela menina e aquele menininho que tinha número na cabeça. Eles sabiam o número dos analfabetos do Brasil. Ele foi aplaudido na hora que ele falou aquele número. Mas eles perderam a eleição. Porque tinha um colégio que tinha uma bateria, tinham as bolas douradas,
Aí, quando falava o nome da menina do colégio, era uma festa. Falava o nome de outro menininho, 3 palmas. Então, esses mais brilhantes não tinham um bom colégio eleitoral. Receberam uma medalhinha, mas não foram diplomados. Agora, e eu, então, depois daquilo, que foi um momento emocionante, porque os senhores sabem que o juiz é um homem sensível. Aliás, a Carta de 7 Partidas já dizia isso. Os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito, se possível. Se possível. Então, nós somos homens sensíveis. Então, depois que eu vi aquilo em Salvador, eu falei, bom, acho que eu vou explodir de alegria, de emoção, acho que não vai acontecer nada diferente. E eu vim me arrastando do Piauí até Belém do Pará. Cheguei, desembargadora Célia me recebeu, fomos almoçar rapidamente, porque também essa caravana pode ser uma caravana que leve à obesidade. A gente come toda hora. Todo mundo, e se não comer, não fica bem, é deselegante. Então, come açaí, come lá no lar, não é? Todo mundo já veio com o terno mais largo, porque sabia que a gente ia enfrentar essa dificuldade. Pois bem, e quando eu imaginei que tudo de mais gratificante eu poderia ver, almoçamos e fomos pelas águas de Belém do Pará, para uma cidade ribeirinha de Cumbu, realizar Políticos do Futuro. E ali também eles apresentaram placas, votaram, mas foi um momento muito gratificante, porque a idade dessas crianças era um pouco abaixo. E eles me fizeram perguntas, eu até brincava com ele, não vai me fazer uma pergunta difícil, né? Eu falei para o Tarcísio, já viu se esse menino me pergunta alguma coisa de fake news aqui? E eu não consigo responder? Que decepção para o garoto. E aí depois nós diplomamos, e depois fomos conhecer o bolinho da merendeira do ano, né? Merendeira do ano. E entramos num quartinho lá, e tinha o bolinho da merendeira, tinha cupuaçu, tinha açaí, tinha bolo, tinha tudo que emagrece, tudo diet, tudo diet. Mas nós voltamos de lá com uma ciência que nós não tínhamos, porque nós debatemos no Tribunal Eleitoral uma questão muito difícil de ser solucionada diante da realidade brasileira. Alguns colegas assentando, não, a eleição, o resultado tem que chegar na mesma hora. Mas como é que o resultado vai chegar na mesma hora? Se tem estados que têm horários diferentes. As urnas, hoje eu vi, nós levamos o quê? Meia hora para chegar, máximo, 40 minutos, de barco, na sessão mais próxima. Há sessões que levam 7 horas de barco. Como é que se vai exigir que essas pessoas possam fazer eleição igual aqueles que estão sentados numa cadeira, numa sala com ar-condicionado? Evidentemente que eu vou pegar esse filme e eu vou debater à luz da nossa realidade. Porque é muito diferente quando a gente debate, tem que conhecer a realidade. Levar de barco uma urna daquela 3 horas da manhã, não ter claridade, pode ocorrer um acidente, enfim, é uma outra coisa completamente diferente. Por isso é que nós criamos o projeto Justiça Itinerante. Porque mais importante do que o cidadão ter acesso à justiça, é a justiça ir ao cidadão. Esse é o verdadeiro acesso à justiça. E eu cheguei lá, um menino me perguntou, por que o senhor veio aqui? Aí eu falei assim, eu vim aqui porque eu amo o Brasil. Eu amo o meu país. Porque aqui é o berço dos meus filhos, aqui é o túmulo do meu pai, aquele imigrante romeno que veio exilado da guerra, e o Brasil recebeu ele de braços abertos. E a gente vem aqui ao Brasil, conhece o Brasil, porque
é o ar que nós respiramos, é o que tem que estar guardado no sacrário do nosso peito. Sempre que eu tenho a oportunidade de ser convidado para uma universidade fora, onde há alunos brasileiros, e alguns escolheram a saída do aeroporto e negam a própria origem. E ontem eu ouvi no Piauí uma expressão muito interessante. Quem não honra a terra onde nasceu não merece ser feliz onde está. E esse é o sentimento que nos arrebata em relação ao Brasil. E eu disse para o menino, eu vim aqui por isso. E eu quero que no futuro você seja um político. E ele, coincidentemente, era um dos candidatos. Então, nós realizamos esse evento de hoje, que representa aquilo que eu disse no início. Realmente, os sonhos, eles não inventam. E eu que estou no final do meu mandato, erigi alguns projetos, e esse foi o projeto que me tocou mais fundo. Eu vou me despedir na semana que vem, na última sessão eleitoral, feliz da minha vida, porque pude fazer algo importante para o meu país. Eu, aos 22 anos, era advogado, aprovado num concurso muito difícil de uma empresa anglo-holandesa. Era filho de um imigrante, um homem pobre, e que me fez vibrar quando eu consegui esse emprego nessa empresa anglo-holandesa. E num dia, depois de ter me mandado rodar o Brasil inteiro, o presidente me chamou e disse, olha, a Shell, ela tem empresas em todo o mundo. E nós gostamos da sua atuação. Eu tinha 22 anos, faz pouco tempo, tinha 22 anos. E nós gostamos da sua atuação. E nós queremos que você vá para a Inglaterra e depois para a Holanda, porque era uma empresa anglo-holandesa, que nós queremos formar você para ser presidente da empresa em algum lugar do continente. Os senhores imaginem, eu não tinha condições financeiras, meu pai também não tinha. Você chegar em casa e dizer, pai, o primeiro emprego espetacular, conseguido depois de ver o anúncio no jornal, quando os jornais anunciavam empregos. E depois você chegar para o seu pai e dizer, olha, eu vou para o exterior, fazer uma carreira para ser presidente da Shell. E aquele imigrante romeno, cuja família tinha sido recebida no Brasil, disse para mim, não, você não vai não. E meu pai foi meu pai jovem. E eu perguntei, mas pai, por que eu não vou? Eu sempre me consultava com ele. Ele olhando no fundo do meu olho, ele disse, você não vai, porque esse país recebeu a sua família exilada da guerra, os braços abertos. Você não vai porque você estudou em colégio público, e eu nunca tive de despender nada para você estudar. Você estudou numa universidade pública. Então agora, meu filho, você vai devolver para o país tudo aquilo que o país fez pela nossa família. Por isso é que eu me orgulho de ter nascido justo brasileiro. E por falar em justiça, que a emoção é grande de ambas as partes, eu também queria, de forma muito simples, dizer aos senhores que na nossa posse, nós anunciamos que seríamos inflexíveis na aplicação da lei da ficha limpa para purificar o ambiente político e que combateríamos sob trevas as denominadas notícias falsas, propagandas enganosas, como disse o meu colega Tarcísio, o ministro Tarcísio, notícias que derretem uma candidatura da noite para o dia. Então, essas eram as nossas frentes de batalha. Então, caridade justa e justiça caridosa. Muita docilidade com a justiça itinerante,
os políticos do futuro e o enfrentamento sério com a política presente. Pois bem, o Tribunal Superior Eleitoral, até há bem pouco tempo, aplicou inflexivelmente a lei da ficha limpa e várias eleições suplementares foram realizadas, para que as nossas palavras não representassem uma mera divagação acadêmica. E mais, expliquei recentemente e volto a afirmar, à luz de críticas que todo homem público sofre em razão das suas interpretações. E vou ser claro, e podem concordar ou discordar, porque o maior atributo do juiz deve ser a sua independência. A lei eleitoral, ela permite que o candidato sub judice dispute uma eleição. Mas o que é o candidato sub judice? O candidato sub judice é o candidato cuja elegibilidade ainda está sub judice, ainda não foi definida pelo judiciário. Se o judiciário já definiu a situação de elegibilidade ou inelegibilidade de diversos políticos, esses candidatos não são subjúdice. E também há um princípio geral de direito de que não se pode valer da própria torpeza para poder se locupletar. Então, uma pessoa que não é subjúdice, ela não pode provocar para que se transforme em subjúdice. Eu sei que a justiça é cega, mas o juiz não é. E essa é a realidade da interpretação teleológica da lei, interpretação racional da lei, finalística da lei. Ou seja, é isso que a lei quer isso. Agora, claro, o direito é dialético, não é? Eu me recordo que no Rio Grande do Sul, há uma cidade, Santana do Livramento, que faz fronteira com Rivera, no Uruguai. E você coloca um pé no Uruguai e outro pé em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. E ali em Rivera morava o professor uruguaio, Eduardo Couturi, que foi um dos grandes influenciadores do direito processual brasileiro, trazendo a doutrina germânica e a doutrina italiana para o direito brasileiro. E ele fazia parte de bancas de examinadores de teses, ele frequentava os tribunais e ele dizia o seguinte, e colocou isso no livro: no Brasil as coisas se passam de uma maneira singular. Um homem se enamora de uma ideia e o outro de outra e discutem com grande cultura e estupidez. Porque é o que se vê, às vezes, no tribunal, um debate mais acirrado. Mas nós que exercemos uma função pública, nós temos que estar preparados para críticas e para opiniões adversas. Isso faz parte. Não se pode impor que uma pessoa pense como você. Aliás, outro dia, nós julgávamos uma lei que previa a possibilidade de, nos programas, fazer caricaturas, críticas, etc. e tal, e eu me lembro que o relator disse: quem não gosta de crítica tem que ficar em casa. Quer dizer, a pessoa não pode exercer uma função pública e não gostar de crítica. Você tem que receber a crítica com uma manifestação livre de expressão, de pré-compreensão. Pois bem, então, esse meu entendimento não é um entendimento pacífico, mas pouco importa, é o meu entendimento e eu me sinto no dever de exteriorizá-lo na qualidade de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A segunda preocupação nossa na campanha, quer dizer, nossa posse, foi combater as fake news. Então, ainda no período de luto, pela morte daquela vereadora Marielle Franco, no período de luto, publicou-se a notícia que ela fora mulher de um grande traficante de drogas do Rio de Janeiro,
Marcinho VP, homicida, traficante, tudo para minimizar aquele flagelo que foi aquele assassinato de uma mulher que se destacava no universo feminino e que acabou encerrando um atentado contra a democracia. Ela foi fuzilada. E, no período de luto, publicou-se uma matéria dessa. Isso, além de fake news, é inaceitável num país que preza pela verdade, pela rigidez dos seus princípios democráticos e morais, que se admitisse que aquela notícia viralizasse daquela forma. E a sociedade justa e solidária que a nossa Constituição promete foi a primeira a se levantar e combateu essa notícia e conseguiu reverter aquela notícia falsa, que são as denominadas fake news. Agora, para nós, a fake news, no âmbito eleitoral, é aquela notícia que causa um dano irreparável à candidatura alheia. Como, por exemplo, outro dia publicaram uma fake news. O candidato fulano de tal, para resolver o problema da miséria do Brasil, ele propõe a esterilização de toda a população masculina e feminina. Vai que esse homem ganha. Então, é claro que isso aí, ninguém, pelo amor de Deus, não vota em qualquer pessoa, menos nessa. Mas era fake news. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, Donald Trump fez viralizar uma notícia que o Papa Francisco apoiava ele. Isso é uma fake news anódina, que é uma mentira evidente, e sem prejuízo, a Hillary poderia ter dito também, olha, coincidência, o Papa Francisco também me apoia, 0-0. Não teria nenhuma repercussão eleitoral. Então, para nós, são esses casos de notícias degradantes que atentam contra a ética, contra a moralidade, contra a democracia e que destroem a candidatura alheia, que são fake news. E que violam todos os princípios, dentre tantos, o princípio da igualdade de chances. Porque há uma desigualdade de chance no momento em que viraliza. No princípio da moralidade das eleições, previsto na Constituição Federal, o princípio da soberania popular, o velho discurso de Lincoln, até hoje presente, todo poder emana do povo, se exerce o poder pelo povo e para o povo. Então, se você desinforma o povo, se você polui o ambiente informacional, você está fazendo com que o cidadão não saiba corretamente quem é que vai representá-lo no parlamento, quem é que vai ser a sua voz. E isso é uma violação flagrante a todos os princípios constitucionais. E aí, às vezes, eu me deparo com pessoas que não são determinadas, pessoas que têm capacidade negativa de dizer, bom, isso não vai adiantar nada. Não é possível combater as fake news. É mais do que possível. Os senhores vejam o que aconteceu agora. O WhatsApp limitou o número de debates. Facebook tirou notícias, conteúdos. E diria mais aos senhores. No Brasil, vigora o princípio da inafastabilidade. A todo direito corresponde uma ação que o assegura. E a própria Constituição afirma, nenhuma lesão escapará à apreciação do judiciário. Então, temos uma tutela civil, com responsabilidade civil, dano moral, uma tutela penal com a criminalização dessas condutas contra a honra e uma figura genérica do artigo 323 do Código Eleitoral sobre propaganda enganosa, e temos também as medidas judiciais, direito de resposta, representação com sanções, multas, inclusive, para os que tiverem a oportunidade de ler e reler o artigo 222 do Código Eleitoral, vão verificar que se uma candidatura for exitosa e fruto único e exclusivo de fake news, ela pode ser anulada. Ela pode ser anulada. É o que está dito na lei.
De sorte que nós não nos deixamos vencer pelo desestímulo, nem pelo desalento. O Tribunal Superior Eleitoral, em primeiro lugar, chamou a imprensa profissional brasileira, que é a nossa primeira parceira. E a imprensa profissional brasileira hoje, ela tem um espaço de aferição de notícias enganosas. Cada periódico criou um espaço para saber se é isso mesmo, para apurar a verdade ou não, a verossimilhança daquelas notícias. Estamos fazendo uma campanha com a sociedade. Nós precisamos da parceria da sociedade. E de que maneira a sociedade pode nos ajudar? A sociedade pode nos ajudar mudando o seu hábito. É preciso checar uma notícia antes de compartilhar. E a checagem, hoje, ela é oferecida pelas próprias plataformas, empresas de fact-checking, inúmeras. Há hoje sites se oferecendo para policiar esse meio, porque eles não têm interesse em que haja uma contaminação. E vejam que interessante, na última eleição, os marqueteiros saíram com a imagem arranhada, como se eles tivessem sido os maiores responsáveis por notícias falsas. Pois bem, eles, para resgatar a credibilidade da profissão deles, fizeram acordos com o TSE. Tem acordo feito pelos marqueteiros se comprometendo a combater as fake news. As empresas de rádio e televisão fizeram acordo. Os partidos políticos fizeram acordo. Porque eles é que têm que combater as fake news também. São os maiores interessados. E paz, meus senhores, todas as plataformas digitais, Facebook, Google, todos eles assinaram um documento, se comprometendo a remover conteúdo. Aí dizem alguns, mas a liberdade de expressão não é isso. Liberdade de expressão não é para denegrir ninguém, não é para degradar, não é para derreter candidaturas. Liberdade de expressão, nós até admitimos críticas quando analisamos propaganda negativa. Mas o TSE está cansado de remover conteúdo quando combate a propaganda negativa que não se encarta nessa crítica usual. E sem prejuízo, claro. Nós precisamos, e aqui estão os representantes das nossas forças, nós precisamos, e fizemos também, convênio com a ABIN, com os órgãos de inteligência. Aí perguntar, mas o senhor vai permitir uma volta? Não é nada disso. Primeiro, porque hoje a consciência militar é completamente diferente. Completamente diferente. Em segundo lugar, porque os órgãos de inteligência das nossas Forças Armadas foram responsáveis pela prisão de vários terroristas que pretendiam cometer atentados nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E foi um cruzamento espetacular de informações. Um foi preso no Sudeste, o outro no Centro-Oeste. Eles conseguiram, através de rede de conversas, prender terroristas que estão presos até hoje. E que são falsos brasileiros, sujeito vivendo numa cidade pobre como vivia, sujeito se ligando ao Estado Islâmico. Se existe uma coisa que o Brasil não precisa, é disso. Nós já temos algumas dificuldades. Essa não. Mas ainda há aqueles brasileiros do desalento. E aí, num desses projetos, nós fizemos um evento Brasil-União Europeia, o combate às fake news. Vieram especialistas do mundo todo. E ao abrir o evento, uma autoridade pública, quando eu dei a palavra, jogou um balde de água fria na plateia, dizendo que não adianta, não é possível conseguir, não se vai conseguir. E eu fico pensando, como é que nós vamos ceder
essa falta de determinismo. E aqui, jovens juízes, promotores, procuradores, e nesse momento de desalento e desânimo, eu sempre me lembro do cântico do Tamoio de Gonçalves Dias. A vida é luta renhida. Viver é lutar. A luta é combate, que os fracos abate, os fortes e os bravos só faz exaltar. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Finalizadas as exposições deste evento, os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Pará agradecem a presença de todos. Tenham uma boa noite.